Quando você tem uma infinidade de filmes de um universo ali de desenhos animados, é lógico que vai ter um bando de gente fazendo teoria idiota sobre aquilo que você criou. Já falei aqui sobre a teoria da Pixar, expliquei ela completinha pra você e a ordem cronológica pra ver todos os filmes. Mas é lógico que aquela não é a única teoria que envolve ali a Disney e os filmes da Disney. Então hoje eu separei quase 30 teorias insanas sobre esses filmes da Disney, sobre esse universo da Disney, e eu tenho quase certeza que você não conhecia. Algumas são horríveis, algumas são boas, algumas fazem sentido e algumas são uma merda completa. Então a gente vai separar isso aqui por capítulos pra ficar um pouco mais fácil de entender. Realidades alternativas, quando a Disney entra no multiverso. Nemo é uma ilusão do Marlin. Na verdade, o que aconteceu no início do filme do Nemo é que todos os filhos do Marlin com a mulher dele acabaram perdendo a vida. Ou os que sobreviveram não teriam como crescer e virar adultos de fato. E que toda a jornada do filme Procurando Nemo é o Marlin tentando lidar com o luto, tanto de ter perdido sua esposa quanto de ter perdido todos os filhos que tinham ali. Moana morreu na tempestade. O filme todo da Moana se baseia com ela conversando ali com gente que já passou dessa pra melhor e algumas entidades místicas, como o próprio Maui. E isso pode levar ali uma interpretação de que ela na verdade tá em uma jornada espiritual do outro lado, talvez fazendo essa transição entre a vida e a morte. E toda a parada dela levar a joia pra ressuscitar a Tefiti, aquela coisa toda, é justamente a maneira dela de lidar com ter perdido a vida em uma tempestade. Eu falei que algumas eram ruins, mas calma aí que a gente tá chegando nas boas. Peter Pan é um assassino de criança. A realidade é que a Terra do Nunca não existe de fato, e ela representa o pós-morte, né, o pós-vida, seja como você quiser chamar. Então o Peter Pan tiraria a vida das crianças e levaria elas pra Terra do Nunca, onde elas nunca vão envelhecer porque elas já não existem mais, elas já não têm mais vida. A ideia básica seria de que o Peter Pan foi inspirado em um serial killer da época, e essa foi a forma que a Disney encontrou de representar ele em relação às crianças. Capítulo 2, Conexões Inesperadas, o universo compartilhado da Disney. A receita de Ratatouille é uma homenagem à mãe do Ego. Não sendo totalmente uma teoria e fazendo sentido só com o próprio filme sem ter informações externas, a ideia se baseia em que o Remy ele escolheu fazer a receita do Ratatouille porque ele sabia que aquilo ia despertar uma memória no Ego, já que bem no início do filme, quando tá na casa daquela velhinha, ele vê um livro de receitas, e vendo as memórias depois do Ego, a gente entende que aquela senhora talvez fosse a mãe dele, já que a casa era muito parecida e tudo era muito igual. Então o Remy teria escolhido o Ratatouille justamente sabendo que ia pegar no ponto emocional do Ego. Elsa e Anna são parentes da Rapunzel. Esse pedaço é meio simples, mas a gente vai incrementando ele ao longo do vídeo, então presta atenção, porque durante o filme do Frozen a gente consegue ver tranquilamente a Rapunzel e o Flynn participando de uma cerimônia, dando a entender que eles pelo menos tinham alguma relação com a família da Elsa e da Anna, talvez por serem só amigos, talvez por serem de outro reino, ou talvez por serem até mesmo parentes, uns primos ou algo assim, já que a Rapunzel também veio de uma família real. O navio naufragado em A Pequena Sereia pertencia aos pais de Elsa e Anna. Agora é só uma questão de aparência e também um pouco da cronologia da parada, já que dá a entender que o filme da Pequena Sereia se passa depois de Elsa e Anna, depois de Frozen, e a gente vê que os pais acabaram perdendo a vida quando o navio naufragou, então esse navio pode ter ido pro fundo do mar e a Ariel acabou encontrando ele. Tem sentido, mas talvez eles não tenham perdido a vida ali, mas isso a gente vai abordar daqui a pouco, que tem mais coisa interessante. Hércules e Ariel são primos. Essa teoria é basicamente um fato quando você para pra pensar na árvore genealógica, já que a gente vê no filme do Hércules que ele é filho de Zeus. Zeus, por sua vez, é irmão de Poseidon, e o Tritão do filme da Pequena Sereia, ele é filho de Poseidon, já que Ariel é filha do Tritão, isso acaba fazendo Hércules e Ariel sendo primos. Você pode falar o que quiser, mas esse aqui pelo menos faz sentido. Capítulo 3, Sombras do Passado, Traumas e Segredos Ocultos. O Pato Donald sofre de PTSD. Toda vez que a gente vê o Pato Donald, ele tem um comportamento extremamente explosivo. Ele fica nervoso facilmente e já se envolveu com guerra. O próprio filme meio que perdido aí da Disney, que o Pato Donald ele servia ali ao governo e coisas assim, a gente pode presumir que ele acabou tendo estresse pós-traumático, em inglês PTSD. Isso justifica todo esse nervosismo que ele tem em se estressar facilmente com qualquer coisa, já que ele acaba tendo visões do que viveu anteriormente. Calhoun matou o próprio marido em Detona Ralph. Toda a jornada da Calhoun em Detona Ralph até ela acabar no final com o Félix é muito interessante, mas tem um ponto que a galera deixou passar batido que agrega ali um tanto de camadas à personagem dela, que é justamente no dia do seu casamento ali os insetos cibernéticos começaram a atacar todo mundo, fazendo seu marido ser meio que transformado, começou a ficar feia a situação e ela precisou tirar a vida dele. Então a Calhoun teve que tirar a vida do seu marido para poder salvar ele. Não é uma teoria, é meio que um fato com certeza, mas ainda assim é interessante para agregar na personagem. Gaston matou
matou a mãe de Bambi. Mesmo não tendo nenhum argumento pra embasar isso, muita gente acha que a mãe do Bambi, que a gente sabe que foi eliminada por um caçador, existia ali na mesma época da Bela e a Fera. E quem teria feito isso seria o Gaston, que tava querendo se mostrar ali, tava querendo se achar o Bambambam, e acabou tirando a vida ali de um cervo da mãe do Bambi pra isso. É lógico, hoje em dia ainda é normal, mas antigamente era muito mais normal as caçadas. Então não é que seja impossível, é só bem improvável, mas é uma maneira interessante de conectar as duas obras. Branca de Neve nunca acordou. A realidade é que a Branca de Neve, ela perdeu sim a vida depois de ter comido a maçã envenenada, já que não existe veneno tão de boa assim que vai fazer a pessoa apagar e depois volta tranquila. Talvez um Boa Noite Cinderela, mas aí tá no filme errado. E nisso, então, o príncipe ele surge como uma personificação da morte, que não veio pra dar um beijo e salvar a garota, e sim pra levar a alma dela, quase que como um dementador. Cal está morto em Up, Altas Aventuras. Assim como uma outra teoria que a gente já falou aqui, essa aqui é mais uma questão sentimental, de que talvez o Cal ali de Up, Altas Aventuras, ele não tava mais vivo de fato, e que toda aquela aventura que ele viveu até chegar nas cataratas e tudo mais, foi só uma representação da passagem dele pro outro lado, dele encarando alguns perigos, lidando com os problemas da vida até alcançar o que seria o paraíso. E o Russell serve como anjo da guarda dele, impedindo que coisas piores acontecessem. O Cal não queria aceitar o Russell no início, mas depois acaba se afeiçoando a ele porque nota que ele é algo bom pra sua vida. Capítulo 4. Manipulações e conspirações. Quem está no controle? Hans foi manipulado pelos Trolls em Frozen. O príncipe Hans não era o principal vilão do filme Frozen. Ele queria o reino, ele queria todo aquele poder, mas ele não fez isso de propósito. Na verdade, ele estava sendo controlado pela magia dos Trolls. Os Trolls já tinham contato com o povo de Arendelle há muito tempo, desde que a Elsa era pequena, que devia ser na mesma época que o príncipe Hans era só um garotinho, ainda nem tinha nascido direito. Então os Trolls acabaram ficando interessados em todo aquele poder que eles viam no rei, na rainha, nas princesas, conseguiram usar magia na cabeça do Hans para convencer ele a fazer aquilo, para que depois talvez eles pudessem pegar o poder para ele. Mas esse plano não funcionou e por isso os Trolls continuaram quietinhos. A Encantada foi a amante rejeitada do príncipe em A Bela e a Fera. A gente sabe que o príncipe acabou sendo amaldiçoado por alguém, talvez por uma antiga amante que não deu certo, e por isso ele se transformou na Fera. E a ideia de que essa mulher, na verdade, talvez fosse a própria Encantada. Tudo isso acabou levando as escolhas da vida dela, que acabaram fazendo ela vir pra Terra e toda aquela história que a gente já sabe. Essa teoria que eu achei horrorosa, mas eu achei justo colocá-la na lista porque ela é pelo menos interessante. Capítulo 5. Laços de família, árvore genealógica surpreendente. Emily, de Toy Story 2, é a mãe de Andy. A gente viu que desde pequeno o Andy ele já tinha o boneco do Woody e alguns brinquedos meio que daquela época. E já que o tempo passa completamente diferente pros brinquedos, já que eles não envelhecem mentalmente dessa forma, existe a chance de, na verdade, a mãe do Andy ter sido a antiga dona da Jessie lá atrás. Aquela que acabou abandonando a boneca porque tinha mais o que fazer. Por isso ela tinha o Woody, que era meio que um par da Jessie nessa história toda, na parte dos brinquedos. Então sim, existe a chance da Jessie simplesmente não ter reconhecido a mãe do Andy como a sua antiga dona. Megara se tornou a mãe Gothel enrolado. Depois de todos os eventos trágicos que acabaram acontecendo ali em Hércules, a Megara ela resolveu mudar de vida. Talvez com isso ela tenha acabado se tornando a mãe Gothel ali de Enrolados, né, que é a mãe que cuida da Rapunzel. E por causa de toda a história que ela teve, de toda a parte mitológica que ela teve envolvida, ela queria meio que a juventude eterna. Tendo ficado meio doida, acabou pegando a Rapunzel justamente pra fazer isso, pra conseguir seus objetivos. Frozen e Tarzan em uma única família. Como eu falei lá atrás, ainda dava pra expandir mais da teoria dos pais da Elsa e da Anna. E o que acontece é que o navio de fato naufragou indo parar lá junto da Ariel. Mas os pais conseguiram se safar, conseguiram nadar e chegaram em terra firme, construindo toda a vida deles e tendo uma outra criança que no futuro se tornaria o Tarzan. A própria aparência dos personagens é muito parecida. Você vê os pais do Tarzan e os pais da Elsa e da Anna são parecidos. Então existe essa chance de todas essas famílias que eu tô citando aqui estarem interligadas no mesmo universo. Capítulo 6. Transformações e identidades ocultas. Sisu e Mushu estão relacionados. A linhagem dos dragões no universo da Disney nunca foi muito bem explorada. Só no filme Raya e o Último Dragão que a gente teve ali a aparição da Sisu e de outros dragões no final do filme. Mas principalmente em questão de aparência, a Sisu e o Mushu são parecidos. A única diferença é que o Mushu veio lá da China. Mas como no universo de Raya é mostrado que eles se comunicavam com vários povos diferentes, é extremamente possível que os dois sejam meio que parentes, só com interpretações diferentes da história, já que eles acabam tendo basicamente a mesma função espiritual ao longo da jornada das personagens da Raya e da Mulan. Os pais da Lilo e da Nani eram agentes da CIA. Todo o universo de Lilo e Stitch nunca pareceu se importar muito com a presença de alienígenas e tecnologias bizarras, mas principalmente a Lilo e a Nani, que quando viram alienígenas aceitaram muito facilmente que pareciam cachorros. Por isso existe a chance de que os pais delas na verdade trabalhassem com coisas assim, quase como Moebius, Homens de Preto, né? Talvez eles fossem agentes secretos da CIA ou trabalhassem na Área 51. Por conta disso eles tinham acesso a esses alienígenas e as filhas cresceram nesse meio, mas nunca foi explicado que de fato eram alienígenas, que eram outras criaturas, e as meninas cresceram achando aquilo tudo normal.
Capítulo 7. Universos paralelos. Teorias de realidades alternativas. Sid de Toy Story é uma criança de um lar conturbado. O maior vilão do filme de Toy Story com certeza é o Sid, cara. A gente tinha um ódio gigante daquele garoto, principalmente por todas as atrocidades que ele fazia com os bonecos da irmã. Aquelas criaturas davam um pesadelo em muita criança, cara, inclusive em mim. E provavelmente o Sid, ele não era assim simplesmente porque ele era uma criança maluca, mas porque tinha todo um ambiente criando ele assim. Ele provavelmente tinha um lar muito ruim que acabou gerando ele uma pessoa ruim. Por isso ele talvez não tenha conseguido focar nos estudos e acabou virando gari, como a gente pode ver em Toy Story, que ele tá recolhendo lixo na rua do Andy. Fofuxo controla o clima em Lilo e Stitch. Logo no início do filme a gente vê que a Lilo tá ali preparando um sanduíche pra poder dar pro Fofuxo, que é o peixe dela, já que ela de fato acredita que ele pode controlar o clima. Só que no resto do filme não existe toda essa preocupação com o peixe, e o tempo vai realmente mudando, tendo tempestade, tendo chuva, tendo sol e várias coisas diferentes. Então existe alguma chance aí, mesmo que muito pequena e aleatória, do Fofuxo realmente controlar o clima. O homem do jogo de Jerry é o consertador de brinquedos em Toy Story 2. Essa aqui na própria época já virou uma teoria incrível de que o senhor que a gente vê jogando xadrez em um curta animado da Disney era na verdade o cara que consertava os brinquedos e repintou ali todo o Woody durante Toy Story 2. O principal argumento é de que eles eram muito parecidos, apenas isso. Isso cria justamente uma conexão entre o universo longo da Pixar com o universo de filmes curtos da Pixar, mostrando que a teoria Pixar pode se aplicar até mesmo a isso. Capítulo 8. Mistérios e magias, o lado oculto da Disney. Boo cresceu e se tornou a bruxa de Valente. Isso aqui eu expliquei muito bem no outro vídeo de teoria da Pixar, tem todos os detalhes dessa parte da teoria lá. Mas basicamente o que a história conta é que a Boo, depois do final do Monstros S.A., ela conseguiu continuar viajando ali pelas portas, sempre procurando Sully, procurando alguma coisa pra fazer, e foi envelhecendo e acabou se tornando a bruxa que a gente vê no filme do Valente. Um dos indicativos pra isso é ela ter uma estátua do Sully e um carro do Pizza Planet dentro da sua caverna. Por isso ela acaba sendo uma peça-chave em toda a teoria Pixar, porque sem ela quase nada poderia acontecer. Ela tava desde o início até o final, depois dos tempos de Wall-E. Então se você quer saber mais disso, é só ir no canal e clicar no outro vídeo ali da teoria da Pixar, que você vai entender tudo desde o início completinho. Aproveita, deixa o curtir, se inscreve no canal e não esquece de mandar esse vídeo pra algum amigo.